Fala galera, sou o professor Eduardo, professor de Física. Sejam bem-vindos ao Física Aplicada. Olha só, hoje vamos dar início ao nosso curso, tá? Vamos começar com um estudo da cinemática, tudo bem? Olha só, antes de começar, esse primeiro vídeo, né, vai ser um vídeo relativamente simples, tá? Mas de extrema importância, tá? Hoje nós vamos abordar os conceitos mais básicos da cinemática. E nos próximos vamos aprofundando, né, devagarzinho, tá? E vamos deixar cada vez mais sofisticado, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, cinemática, né? Cinema é fotografias em movimento, tá? Então o estudo da cinemática vai ser o estudo dos movimentos sem se preocupar com as causas, tá? Tudo bem? Então nós vamos estudar, analisar, né, se há o movimento ou não e medir ele, né, a trabalhar as equações que envolvem esses movimentos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro conceito, tá? É o conceito de ponto material. Beleza? Então, imagina a seguinte situação. Você está lá observando uma formiga, tá? Dei um zoom, fiz o desenho aqui, tá? Mas representei ela como esse ponto aqui. Você está observando essa trajetória, né, dessa formiga ao longo de uma tábua. Você concorda comigo que se você comparar o tamanho da formiga com o tamanho da tábua, é basicamente desprezível, tá? Então, um ponto material vai ser basicamente quando for possível desprezar, né, as dimensões desse corpo, em comparação, né, a uma trajetória expressiva. Tudo bem? Um outro exemplo seria o seguinte. Imagina que você pegou, né? Você vai entrar no seu carro e você vai sair de São Paulo e vai para Bahia, tá? Se você pensar que as dimensões do seu carro, aproximadamente 3,5, né, 4 metros, tá? Em comparação à distância, né, que será percorrida de São Paulo para Bahia, que é aproximadamente 2.000 quilômetros nessa faixa, né, dependendo do lugar, né, que você vai. Você concorda que esses 4 metros em comparação, né, a esses 2.000 é basicamente desprezível? Tá? Então você pode considerar o seu carro, né, a trajetória, né, que eles percorrerá, como um ponto material. Você pode desprezar as dimensões do carro em comparação à trajetória. Beleza? Só que tem problemas que não, né? Tem problemas que nós temos que tratar no nosso sistema como um corpo extenso. Por exemplo, um trem que vai atravessar um túnel, né? Então, ou seja, o comprimento do trem, né, tem uma relação direta, né, com o comprimento do túnel. Então eu tenho que considerar as dimensões do meu problema também. Beleza? Então, ponto material, quando é possível desprezar as dimensões, o corpo extenso não. Beleza? Fechou? Então olha só, pessoal. O conceito de movimento e repouso, né, vamos colocar aqui, ó. Conceito de movimento e repouso é extremamente importante, tá? Caracterizar se um corpo está ou não em movimento é essencial, né, dentro da cinemática, dentro desses conceitos iniciais, tá? E esses conceitos, né, é dado a partir de um referencial. Por quê? Porque sempre quando alguém te perguntar, né, nesse exato momento, você está em movimento ou você está em repouso? Tá? Aí você todo afobado, você vai falar o quê? Ah, estou agora, sei lá, agora eu estou parado, estou sentado na minha casa. Beleza? Ah, por quê? Ah, né, o tempo está passando, eu continuo no mesmo lugar. Só que nós temos que ter um cuidado, tá? Por quê? Quando essa pergunta ocorre, você tem que falar assim, ó, depende, né? Eu estou parado em relação ao quê? Ou em relação a quem, tudo bem? Um exemplo. Imagina que você está, né, no banco de trás aqui, né, de um passageiro. Aí você pega o esqueletão e marca aqui, ó. Né, você marca aqui, mas aí depois você apaga, tá? Depois você apaga. Você marcou esse ponto. Mesmo que o conjunto aqui, ó, né, se mova, né, o ônibus, né, se move aí para a direita. Você concorda comigo que esse ponto em relação a você
está, né, se você considerar, né, você falar assim, eu em relação a esse ponto, eu estou parado. Por quê? Porque, né, esse ponto ele não, né, não se desloca, né, ao longo dessa superfície. Tudo bem? Tá? Então, o conceito de movimento e repouso depende do referencial. Um outro exemplo seria o seguinte, ó, você está sentado ali, bonitinho. Então, você em relação ao passageiro da frente também está parado, né? A posição de vocês não é alterada. Mas os postes que estão na rua, se eu fizer o poste mais ou menos, tá? Está em movimento em relação a você, né? Porque você observa, né, a passagem deles conforme o tempo passa. Então, pessoal, o conceito de movimento e repouso depende do referencial, beleza? Então, olha só para fechar, né? Então, você que está, né, em repouso em relação a um passageiro da frente, né? Mas que está em movimento, por exemplo, em relação ao poste, em relação às árvores, né? Que vai se deslocar ao longo do momento que você está passando. Tá? Que o sistema está passando. O pessoal que está no ponto de ônibus, né? Você está se aproximando dele, né? Tudo bem? Tá? Então, o conceito de movimento e repouso depende do referencial adotado. Então, só para fechar essa primeira parte, vamos determinar a trajetória de um corpo. Tá? E a trajetória também, né, está associada ao movimento relativo, né? Depende do observador. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma nave aqui, ó. Vamos imaginar uma nave em 3 posições diferentes. P1, P2, P3. Tá? Vamos supor que essa nave, né? A gente vai discutir um pouco de velocidade constante, de movimento uniforme lá na frente. Vamos supor que ela não está mudando sua velocidade, tá? E também vamos desprezar a resistência do ar. Tá? Vamos tirar os efeitos da resistência do ar aqui, que também será discutido com calma mais para frente, tá? Então, pessoal, olha só, vamos imaginar que essa nave vai soltar uma caixa, tudo bem? Então, olha só, nave vermelho, caixa azul, beleza? Você concorda comigo que quando, né, os dois antes, né, os dois têm a mesma velocidade, certo? Quando essa caixa é liberada, essa caixa também, né, vai ter a componente dessa velocidade, tá? Então, olha só, quando é liberada, a caixa acompanha o movimento. Pensa que você jogando, né, um objeto para cima, imagina agora você jogando esse mesmo objeto em movimento, tá? Então, joga esse objeto para cima, a tendência dele também é cair na sua mão, tranquilo? Então, olha só, se em dado instante, né, ele solta essa caixa, tá? Quando eu quero olhar agora esse movimento dessa caixa na posição 2, né? Então essa caixa vai estar exatamente abaixo do piloto. Tudo bem? Então a trajetória que ele vai enxergar é exatamente uma reta. Beleza? Agora se nós olhar um observador que está fora, né, um novo referencial, se eu representar, né, esse ponto aqui verde como novo referencial, a trajetória que ele vai enxergar descrita, né, por essa caixa, né, vai ser um arco de parábola. Tudo jóia? Então, pessoal, olha só. Conceito, né, de movimento e repouso e trajetória, a gente tem que ter esse cuidado do referencial, beleza? Então, olha só, se esse vídeo ajudou vocês, não deixa de curtir, tá? E compartilhar para dar uma força aí pro canal. Valeu!